falamos até aqui, meus irmãos, sobre várias recomendações. Eu lembro a você que, como vimos nas lições anteriores, o objetivo das duas cartas de Pedro, num tempo onde se consolidou uma maior e mais grave perseguição aos cristãos, a igreja do primeiro século estava enfrentando incertezas e dúvidas com respeito ao valor de defender o evangelho, de viverem para Cristo, à medida em que suas liberdades estavam sendo tiradas, estavam lidando com ameaças e perseguições, muito mais do que de repente você pensa estar vivendo em alguma circunstância da sua vida. Ali tratava-se realmente de um risco material direto para aqueles que defendiam a fé cristã. E, embora sorrateiramente, esta perseguição ela não se encerrou no primeiro século, nem nos séculos posteriores, quando ainda aumentou na realidade, mas hoje ainda permanece através de outras estratégias malignas para deter o avanço da igreja, entretanto, sem poder algum para isso, pois o próprio Cristo estabeleceu sua igreja e já havia prometido que as portas do Hades não poderiam prevalecer contra ela. Viver segundo a nossa vontade é certamente uma das maiores doutrinas do tempo atual. Quando você tem a oportunidade de ler algum livro de autoajuda ou fazer algum tipo de terapia que tenha a sua veia humanista ou secular, você vai ser indicado a atender aos seus prazeres, aos seus desejos, um hedonismo reinante na nossa sociedade, que pode ser visto na literatura, pode ser visto na musicalidade do nosso tempo, também nas expressões de arte, política, ciência e por aí vai. O atendimento do conforto, do prazer do homem é seguramente um dos principais obstáculos para que nós compreendamos a nossa situação de miséria, porque vamos ter a tendência de imaginar erradamente que nós somos bons, que nós podemos, como no pensamento iluminista, adquirir ou atender o bem-estar social pelos nossos próprios méritos ou decisões, quando na realidade o homem, inequivocamente, ele é fadado ao seu próprio fracasso e ruína à medida em que tem o seu coração movido para a corrupção e para a iniquidade sem Cristo. Somente com a palavra de Deus e com a mudança poderosa e profunda que Cristo tem para oferecer ao nosso coração e para promover em nosso coração, melhor dizendo, é que nós podemos então alcançar os estágios desejáveis de transformação da sociedade, começando por nós mesmos. A hipocrisia deste pensamento reinante que vai defender que a chave da mudança está em você é justamente o que nós queremos falar também hoje, e é o que Pedro nos apresenta aqui, pois o título da nossa lição de número 9, vamos ver hoje, abordando esse capítulo 4 da primeira carta de Pedro, é uma vida segundo a vontade de Deus. Viver segundo a vontade de Deus. Não é por isso, meus irmãos, que se torna menos desafiador aos crentes já regenerados, já eleitos, já salvos por Cristo, praticarem e viverem essa vida de acordo com a vontade de Deus. Mas alguém poderia me perguntar, pastor, como eu posso viver segundo a vontade de Deus? Eu não conheço a vontade de Deus. Isso já vai revelar muito com respeito à sua intimidade com a sua palavra, pois não há como conhecer a vontade de Deus sem conhecer a sua revelação especial, chamada Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Elas nos revelam a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, conhecer e fazer a vontade de Deus deve ser o objetivo de vida de todo genuíno cristão. Mas para conhecermos a sua vontade, nós precisamos primeiro acreditar que Ele tem um plano para a nossa vida. E a palavra nos deixa este plano bem apresentável. Em Provérbios 16:1, nós vemos que a existência do plano divino não impede o crente de fazer planos. Você deve e pode, deve fazer projetos, estabelecer sonhos, metas, mas sempre os submetendo ao crivo da vontade de Deus. O texto lá de Provérbios nos diz que o coração do homem pode fazer planos, mas
a resposta dos lábios, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O errado não é fazer planos, o errado é assumi-los como vontade de Deus, quando na verdade é a sua. Então precisamos ter essa humildade de submeter os nossos planos à vontade do Senhor. O crente pode planejar, mas é Deus quem determina os passos. Também está no mesmo capítulo de Provérbios 16, verso número 9. Deus é quem conduz a vida do crente. Se ele o comprou, é sua autoridade governar os nossos passos. O plano divino, também segundo a palavra de Deus, lá em Romanos 12, 2, ele é bom, agradável e perfeito, excelente. Visa a nossa transformação espiritual. Ou seja, o alvo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. E para isso nos fazer cada vez mais hábeis para vivermos de acordo com os seus planos e projetos, que não tenha dúvida, são melhores para nós. São muito melhores. O nosso conflito sempre vai ser esse, desde o Éden, quando a serpente, tão sagaz entre os animais, coloca no coração de Eva essa dúvida. O plano de Deus é que eles não comessem, é que eles vivessem de maneira imortal. Entretanto, coloca no coração dela que a ordem de Deus era para o seu prejuízo, para que eles não fossem como Deus, esquecendo-se do que Deus já havia os advertido, de que se comessem da árvore que estava no centro do jardim, viriam certamente a morrer. E foi o que aconteceu. Veja só, o engano vai nos levar para as consequências que Deus já nos apresentou, embora travestidas de benefícios. Coma da árvore, porque você vai ser como Deus. Faça o que você tem na sua cabeça, o que você planejou. Porque, na verdade, Deus está te proibindo de viver o melhor daqui da terra. E Ele não quer que você viva o melhor aqui da terra, Ele quer que você viva o melhor da eternidade. E só tem um caminho para isso, que é cumprir a vontade de Deus. O plano divino, Pedro vai destacar aqui como uma das mensagens mais marteladas aqui na primeira carta de Pedro, sofrimento. Nós vamos ver um pouquinho isso aqui nessa manhã. Ele vai mostrar que os planos divinos, embora envolvam num contraste para nossas vidas, sofrimento, dor, angústia, tribulações, esses planos, eles envolvem uma preparação para planos que Ele tem feito para nós e que jamais podem ser frustrados, porque Ele é poderoso para elaborar e executar seus planos de forma irresistível. Veja o que nós separamos aqui na frase de Tim Keller. Ele diz que a verdadeira liberdade não está em viver segundo a nossa própria vontade, mas em encontrar nossa alegria no Deus que nos criou e sabe melhor do que nós o que necessitamos. O Senhor, Ele está no controle do tempo, está fora dele, inclusive porque criou o tempo. O Senhor conhece o teu coração melhor do que você mesmo. O Senhor, ele sonda e tem seus planos de maneira irreversível à medida em que Ele fez o tempo, Ele construiu os teus passos, Ele já conhece todas as consequências de possíveis decisões que você haveria de tomar. Mas o nosso coração tenta nos trair, nos enganar. O pecado que milita ainda na nossa natureza, enquanto não somos libertos completamente dele, porque seremos na glorificação, ainda temos essa ilusão, esse erro no nosso coração de pensar que a nossa vontade é melhor, que nós sabemos melhor do que Deus o que a gente precisa, quando isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Esse texto vai nos falar sobre isso. Morte para o pecado, pureza de vida, isto é, viver para a vontade de Deus, isto é, de maneira santa. E em 3 pontos nós queremos discutir com os irmãos a respeito disso, deixando você bem à vontade para contribuir. Se você tiver alguma pergunta na nossa classe aqui de EBD, você pode também fazer alguma consideração, conte aí um testemunho pessoal que encaixe em relação aí à nossa lição de hoje e certamente vai trazer bênção também para todos nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos em relação a esse texto, nos versos de 1 a 6, Pedro fazendo um apelo à santificação. Deus, segundo Pedro nos mostra aqui, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Por isso, Pedro nos dá 3 lições sobre a luta contra o pecado. Em primeiro lugar, ele mostra que Cristo é o nosso referencial
da luta contra o pecado. Mas você poderia perguntar, mas como, pastor? Como é que Cristo é referencial de luta contra o pecado se ele não pecou? Mas ele é o referencial de luta contra o nosso pecado, porque ele morreu pelos nossos pecados, não pelos próprios dele, porque não os tinha. Veja, no verso de número 1 ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, Deus não nos chamou para impureza. Por isso que Pedro conclui que mesmo Cristo perfeito, santo, totalmente justo, Filho unigênito de Deus, sofreu na carne as consequências dos nossos pecados, dos nossos próprios erros. Essas lições aqui apresentadas nos mostram que Cristo também, como nosso modelo de sofrimento, ele se encarregou substitutivamente de, no nosso lugar, enfrentar as consequências. Por isso, imitando o seu exemplo, o nosso comportamento em relação ao pecado precisa ser voltado com o olhar, o alvo na santificação. Pois ele, sendo santo, sofre pelos pecados nossos para continuar sendo santo. E assim, enfrentando a justa ira de Deus na cruz do Calvário. Mas nós, microfone aqui, presbítero Santos, nós, de forma gratuita, recebemos a salvação por parte do Filho e muitas vezes desprezamos esse cuidado com a nossa vida pessoal, com a santificação, com a luta contra o pecado, fazendo da nossa vida uma brincadeira de ser crente, colocando o pecado debaixo do tapete ou achando que vamos escondê-los de Deus, de quem nada se pode esconder. Os pecados, queridos, estão aos olhos de Deus, mesmo aqueles mais ocultos aos nossos corações, mesmo aqueles que você tem dúvida se está em erro ou não, Ele o conhece, Ele sabe e exige de nós que imitemos o exemplo do seu Filho, ou seja, para vivermos uma vida de santidade, uma vida de purificação. Presbítero Santos. Em Hebreus capítulo 12 e o versículo 14 que diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma preocupação nossa de procurar sempre estar observando a palavra de Deus, que a santificação é um processo, sempre estar observando, porque é para a vida toda enquanto estivermos aqui. Existem alguns encontros, eventos, congressos em alguns países, inclusive no Brasil, onde para você participar você tem que atender algumas exigências, né? Eu falo de grandes congressos de negócios internacionais. Você muitas vezes precisa comprar, inclusive, o direito de estar lá, como se fosse um ingresso, ou atender algumas exigências. A empresa que você possui precisa ter um score X ou Y, atender a um percentual de geração de lucro específico para que você tenha o direito de estar lá. A ideia aqui de santidade, nesse texto colocado aí pelo nosso presbítero Santos, é exatamente essa, para que nós tenhamos o direito de estar na presença do Senhor. Primeiro, o próprio Senhor, através do Filho, deu-nos o preço maior que não poderia ser pago para que fôssemos alçados a esse novo e vivo caminho, a presença do Pai, a comunhão do Senhor, resgatada pela obra da cruz. Contudo, Ele quer nos dizer aqui, vocês precisam ser santos para ver a Deus, porque Ele é totalmente santo, ninguém pode entrar ali sem atender a essa exigência. E essa obra da santificação, ela é promulgada em nós pela ação do Espírito Santo, em nosso viver, diariamente, nos capacitando, nos fortalecendo para morrermos para o nosso eu, para os nossos desejos, para a nossa carne, para os nossos vícios, comprometendo-nos de maneira sincera e genuína, não porque nós queremos, mas porque Ele tem trabalhado em nosso coração para moldar nosso pensamento ao pensamento de Deus, e então nós somos aproximados de maneira plena
do cumprimento da sua vontade em santidade. Olhando sempre, e aqui a primeira referência que Pedro quer nos dar é dizer assim: Cristo, ele não pede e não faz. Ele não pede-nos nada que ele já não tenha feito. E diz assim: Cristo sofreu na carne. Vocês estão sofrendo para se santificar? Não temam, Cristo sofreu também. Cristo enfrentou lutas também, mas não pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E assim ainda sofreu. Ainda assim, olhando ali, instantes antes da sua crucificação, lamentando porque sabia, conhecia, temia o peso da ira de Deus que seria derramado sobre ele no abandono da cruz, para que nós fôssemos acolhidos na família de Deus. Cristo é o nosso referencial de tudo, meus irmãos. Cristo é o nosso referencial também, microfone aqui para o Lindomar, de sofrimento. E Pedro usa o referencial do nosso mestre, o Senhor da igreja, a mostrar que valia a pena enfrentar, ainda que por um tempo, esses sofrimentos, essas tribulações, pois com elas nós somos aperfeiçoados. Essas tribulações moldam o nosso coração para sermos mais santos, para sermos mais dependentes do Senhor. Vamos ouvir nosso irmão Lindomar, o que ele tem para nos contribuir. A doutrina da santificação, ela é uma das primordiais na vida do cristão, né? Que Deus é santo. Como que nós não devemos ser santos? Como que a gente vai estar com Cristo? Cristo é santo, se a gente não busca ser santo também, né? Muitas vezes a gente pergunta assim, mas como é que eu vou ser santo? Se a gente não busca os meios da graça para alcançar a santificação. É orar, ler a Bíblia, vigiar. Né? Então, muitas vezes, que eu não consigo ler a Bíblia, mas a gente ora pedindo direção de Deus, pedindo auxílio de Deus, para a gente passar a ter vontade de orar, passar a ter a vontade de ler a Bíblia. Né? Então, muitas vezes a santificação não vem no estalar do dedo, é busca, se humilhar e se dedicar mesmo para que a santificação permaneça na nossa vida. Não é isso? Sem contar que nós não estamos falando aqui de meios humanos. Nós estamos falando daquele que tudo pode. E se nos oferece na sua palavra, que eu vou para o Jonatas aqui no microfone, se nos oferece na sua palavra a possibilidade de sermos transformados e santificados, ele também nos dá o resultado disso como garantido. Ou seja, isso significa que você vai orar quando tem vontade e também quando não tem. Você vai ler a palavra disciplinadamente quando tem vontade e também quando não tem. Porque mesmo quando não tem vontade, você é abençoado por ela. Então, essa santificação vai gerar no nosso coração o prazer de estar diante do Senhor através desses meios de graça. Mas mesmo quando nos dias mais sombrios nós não tivermos essa alegria pelo Senhor, a alegria da salvação, nós vamos ainda assim reconhecer nossa fraqueza e nos quebrar, nos dobrar ao senhorio do Espírito Santo em nosso coração para cumprirmos com os nossos deveres espirituais. Primeiramente, a questão desse ponto A, que fala Cristo como nosso referencial da luta contra o pecado. Estava navegando pelo Instagram esses tempos, aí sempre está aparecendo uma cena daquela série The Chosen. Aí teve uma cena que Jesus está com uma tristeza profunda, que é antes dele ir enfrentar a pregação da cruz, no caso. Que ele está com tristeza profunda em relação aos nossos pecados. Aí eu vi provado. Aí eu comecei a refletir em relação às nossas tribulações, como você estava falando. Aí eu parei para refletir um pouco. Jesus estava... o ponto de a pessoa suar sangue é um ponto de que ela está passando por uma dor tremenda psicológica que afeta o fisiológico dela e chega a suar sangue. Na explicação biológica, que eu não vou lembrar muito assim de detalhes, mas é que a pessoa passa uma dor psicológica e chega ao ponto de suar sangue, que foi que Jesus passou durante o caminho da cruz. Aí o que eu parei para refletir no caso, também a pessoa comentou um pouco sobre isso.
a questão de que Deus, Jesus, no caso, era humano como nós naquela época e não estava sofrendo pelas dores que ele sabia que ia passar, mas sim pelas dores dos nossos pecados que estava sendo carregado por ele, que estava sendo tudo jogado sobre as costas dele. Então, e justamente pelo amor para nós, para podermos sermos santificados em nome dele. Essa é a questão, tipo, se Jesus passou por tudo isso, a questão das tribulações que carregaram na costa dele, a gente também consegue passar em nome de Jesus e vencer todas as tribulações, todo esse mal que cai sobre nós. Só ter, como você falou, disciplina, orar, ler a Bíblia em momentos que a gente quer e não quer. E lembrar de Jesus que passou tudo isso por nós, suou sangue, passou pelo caminho, sofrendo, sendo chicoteado, carregando uma cruz pesada, fazendo de tudo por nós, porque ele sofreu, mas por amor a nós, ele sofreu todo esse caminho porque ele queria nos salvar de todas as nossos pecados, nossas maldades que caiu tudo sobre as costas dele. Ele não nos pede nada que nós não possamos fazer. O que a gente não podia fazer, ele já fez. Nós não podíamos saldar a dívida, né, dos pecados. Ele saldou com a oferta pelo pecado, que foi sua própria vida. Ele era o sacerdote, também a oferta e também o sacrifício. Aqui o microfone aqui para o Marcos, filho. Tá? O diácono Marcos falou, nem pedi, é o filho. Então, ele nos pede aquilo que nós não temos dificuldade de fazer. Mas é exatamente aí que mora o problema, porque eu não sou Remo nem Paysandu, tá? Sou fluminense, todos já sabem. Mas o pessoal estava dizendo que esse ano está engraçado, né? Os times paraenses, né? O Remo ele tem tudo para subir, mas não quer. E o Paysandu tem tudo para sair da zona e também não quer. Os dois não se ajudam, né? Então, fazendo um paralelo aqui com a vida cristã, né? Olha só que interessante. A gente tem à nossa disposição a palavra, meus irmãos, os cristãos no primeiro século, o que eles enfrentaram de privações, você não tem ideia. Eles não tinham aqui a Bíblia certinha, eles tinham que encontrar conforto para mim aqui, eles tinham que crer sem ver nada. Eles tinham os discípulos de antes, caminhando com Jesus, a gente tem aquela tendência, poxa, Pedro era impossível, esses discípulos estavam ali vendo todos os sinais e não acreditavam. A gente já está vendo tudo aqui registrado e não crê. Ele estava ali do lado, ainda crendo no sacrifício que ainda seria, que ainda não tinha sido. E nós hoje tendo tantos privilégios, conforto, liberdade, e muitas vezes negligenciamos isso. Então, é só uma ilustração sobre isso, sobre a dor e o sofrimento. Cristo enfrentou-os de maneira física e também espiritual, mas é interessante uma ilustração colocada dessa troca de pele. Quando você rala ou tem uma lesão, as células mortas elas vão saindo, né? Alguém já teve uma queimadura ou um ferimento, uma lesão de pele que foi necessário fazer uma raspagem? Alguém já teve necessidade de fazer isso? Eu já tive. E quando você vai raspar aquelas células mortas, né, que forma pus, né, ali a necrose, né, embora epitelial, você vai tirando aquilo aí. Isso é agradável, né, uma delícia, né? Teve gente que eu só falando aqui já ficou assim, já torceu logo. Por quê? É doloroso. O processo de santificação é exatamente isso. Tirar a morte da tua vida para que você viva em abundância com o Senhor em santificação. Porque o que Ele tem para nos oferecer é vida abundante. A morte que ainda carregamos conosco está sendo eliminada. Quando você ora, quando você lê a palavra, quando você renuncia aos teus desejos. Mas isso é tirar a pele morta. É doloroso. Traz sofrimento também para nós. Marcos. Está muitas das vezes o que permeia nossa mente é como que isso se dá, né? Quais as esferas que se dá. Só que lendo aqui o texto que ele destaca de Tessalonicenses 4, verso de número 7, ele fala, né, justamente essa passagem, né? Portanto, Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Lendo os versos anteriores, ele fala sobre isso e conclui com esse verso de número 7.
Aí, aqui nas notinhas dos historiadores, dos estudiosos, ele diz que as duas possíveis traduções é para a área sexual e para a área de negócios, ou seja, duas áreas que creio que sejam as mais comuns, né? A vida Sensíveis, moral, isso, sensível, moral e material, né? Então, o que acontece geralmente comigo, né? Quando eu vejo passagens que tratam desses assuntos, falam, por exemplo, de santificação, eu fico pensando, poxa, mas em que área que isso vai se dar, né? E aí aqui a resposta, se a gente ler um pouquinho a nota de rodapé, a gente consegue ter uma ideia, né? Onde que isso se dá. Então, e isso nos faz ter aquele senso de, não, eu preciso vigiar nessas áreas, porque às vezes, talvez a gente esteja até passando por isso e não se dá conta por causa que, né, como eu falei, às vezes esse termo não dá a noção, o que significa, quais esferas que isso abrange, né? Então é bem interessante pontuar, né, só para dar um pouquinho mais de detalhe, né? Um detalhe. Obrigado, Marcos. Então, nós vemos em primeiro lugar, meus irmãos, que Cristo é o nosso referencial. Mas Pedro ainda avança dizendo que nós devemos nos armar para a luta espiritualmente. Contra quem? Contra o pecado. O que nos diz aqui o verso 1 ainda: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Que pensamento? De luta. Cristo sofreu na carne, portanto, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que está dizendo para a gente? Lutem, porque vocês vão vencer. Lutem, porque é possível. Cristo, como nosso modelo, nos mostra agora, nos mostra que é possível vencer. Porém, se nós nos armarmos, você não pode colocar a culpa em Deus. Porque o Espírito Santo não está trabalhando na minha vida. Mas eu passei a semana toda, eu não li a Bíblia. Eu passei a semana toda, eu não orei. Eu passei a semana toda, eu não me esforcei pelo bem, para estar em comunhão com a igreja e com os meus irmãos. Aí tudo está indo errado na minha vida, a culpa é de Deus. Você tem que se armar. Quando você olha lá para Efésios 6, onde é dito por Paulo aos cristãos da igreja de Éfeso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. E o primeiro deles, eu quero dizer para você, está onde? Está dentro de ti. A primeira guerra que você tem que travar, meus irmãos, não é contra a política, não é contra o marxismo cultural, não é contra os poderes satânicos que regem a humanidade, a economia. Não. Primeira luta que você tem que travar é contra o teu próprio coração, que é enganoso, corrupto, degenerado, sem Cristo. Primeira luta que você tem que travar é contra você mesmo. Tem um vídeo muito interessante de John Piper, depois assista lá no YouTube. Diz assim: make war, faça guerra. O evangelho é sobre fazer guerra conosco, não é guerra contra os outros. A gente tem uma pretensão muito grande de ver os inimigos. Conta-se uma história de um pastor que, observando a frieza espiritual da sua igreja, você já deve ter ouvido algumas vezes essa história aqui nessa igreja também. E aí, esse pastor, numa igreja que estava lidando com frieza espiritual, com negligência, com secularismo, ele, certo dia, numa EBD como essa nossa, ele surpreendeu a todos os crentes, colocando um grande caixão assim no lugar do púlpito. Um caixão fechado. E aí, ninguém sabia quem tinha morrido, porque ninguém avisou nada. E aí não falou nada. Cada irmão que chegava ia lá, olhava para o caixão, não entendia nada, sentava esperando o início do ofício fúnebre. E mais um irmão chegava, ia lá e olhava e tal. E aí, um belo momento, depois, quando a igreja já estava bem frequentada, o pastor levantou-se, foi lá no caixão, levantou a tampa e pediu para os irmãos, um por um, irem olhar. E quando eles olhavam, saíam correndo, chorando e iam embora para suas casas. Até que um último irmão foi lá e olhou dentro do caixão, no mesmo formato ali do móvel, né, do caixão, tinha um espelho. Aí, veja o motivo da morte espiritual da igreja. E a pessoa olhava no espelho e entendia o recado. O principal inimigo, queridos, não é o seu amigo do trabalho que é ímpio, que questiona a sua fé. O principal inimigo não é, meus irmãos, nem mesmo Satanás, que com as suas forças malignas tenta todo o tempo travar, embora sem sucesso, o avanço da igreja. O principal inimigo é você, é o seu pecado, são os seus desejos,
são as nossas próprias fraquezas e limitações. Se a gente não tem se esforçado para vencê-las em nome de Jesus, nós vamos sempre transferir essa culpa para terceiros, mas não eximindo-nos da nossa própria responsabilidade. O microfone aqui para o Jonathan, depois lá para o nosso irmão aspirante Marbson. Então, queridos, nós precisamos olhar para Cristo e ver que precisamos nos armar. É uma luta de verdade, nós não podemos brincar com essa trajetória. Não, eu vou ficar aqui, sabe por quê? O que a Bíblia diz sobre o inimigo das nossas almas? Ele não está dormindo, não. Ele não tem plantão e final de semana ele descansa enquanto você está na igreja, reabastecendo o teu coração. Isso já é um erro, né? Igreja não é posto de combustível. Você não vem na igreja para se abastecer, você vem para a igreja para derramar. Entenda a igreja como isso. A igreja não é para você se encher. Você se enche na semana. Você vem para a igreja para derramar do Espírito, que está te transbordando. E quando o povo compartilhamos desse transbordamento, desse excedente do Espírito que está tanto em nós, que você quer passar para alguém. Está derramando pelo caminho. Isso é o culto dominical. Isso é a celebração do dia do Senhor, que é resultado de sacrifício, de disciplina e de vida com Deus ao longo de toda uma semana. Em relação ao ponto A, mas que vai ser um pouco também para o ponto B, que no caso, quando eu estava falando dessa cena de Jesus, tendo uma tristeza, que ele, no caso da série fala uma tristeza mortal, que ele estava sentindo as dores dos nossos pecados e tal. Que no caso, ele sabia da dor que ele estava sofrendo, sabia que ele ia enfrentar, e mesmo assim, por nós, com amor por nós, e sendo um de nós, quando ele estava em forma humana, enfrentou as dores, não teve medo de enfrentar o que ele estava sofrendo. Muitas vezes de nós, a gente passa por tantas lutas, tantas dores, que a gente acaba sentindo medo e se afastando um pouco de Deus, e tentando viver por nós mesmos, por causa dessas situações que nos amedrontam. Mas aí, no caso, entra tanto o ponto A quanto o ponto B. Lembrar de Jesus, que também passou por isso. Passou pelo medo, passou pela dor. Ele sabia o que ia enfrentar, sabia todas as dores que ele ia enfrentar, todas as humilhações, tudo que ele ia enfrentar. E mesmo assim, enfrentou seu medo, enfrentou tudo que ele tinha que passar por amor a nós. Por isso que temos, como está no ponto A, nosso maior referencial é Cristo. E mesmo que a gente passa por todo tipo de dor, por todo tipo de luta, a gente tem tanto ele, Jesus, como referencial, e não há nada que Deus tenha colocado em nossas vidas que a gente não possa enfrentar. Se o próprio Deus, que é Cristo Jesus, enfrentou tudo isso como um de nós, quem dirá nós que também não iríamos sofrer por isso? Então, se sofremos por isso, com certeza conseguimos passar, nos santificando de acordo, lendo a palavra dele, orando para nos fortalecer em relação a tudo que a gente passa. E cortando os laços com aquilo que nos faz tropeçar. Esse é um exercício que nos ajuda a avançar. Ele nos dando de misericórdia, nos dando de alegria. Ainda assim, meus irmãos, ele vai exigir de nós que nós nos esforcemos diligentemente pela vida de santidade. Significa fazermos um exame, olhar diante do Senhor, no nosso íntimo com Ele. Pai, eu tenho falhado nisto, eu tenho desobedecido o Senhor constantemente nisso. Me ajuda a vencer isso, me dá as armas para vencer isso. E aí nós vamos progredindo na caminhada espiritual de forma a abandonar aquilo que nos puxa para trás, a abandonar os freios que impedem o nosso progresso na vida com Cristo. Depois do Marbson aqui, o presbítero Santos também tem um comentário. Eu me lembrei agora de um evento, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que quando iniciou, os soldados foram para a trincheira ali, e a União Soviética com os outros países se encontraram e os soldados começaram a conversar, até mesmo começaram a jogar bola, e a trocar alimento, tudinho, e aí seus superiores correram e falaram, vocês estão em guerra. E aí eles correram, cada um para a sua trincheira e começaram a atirar entre si. Eu vejo que um grande obstáculo hoje em dia para a santidade nossa é a normalização do pecado. A gente achar que pequenos pecados são normais
devido principalmente ao que o senhor falou no início, né? A questão cultural, a questão literária, a música, acaba normalizando isso. A gente vai vivendo uma vida de pecado, achando que aquilo tudo é natural, que não é pecado. E a gente cria grandes obstáculos realmente na nossa vida de santidade. Práticas do nosso cotidiano não são pecado. E aí isso inclui a nossa vida de não ter uma, na verdade, a gente não tem uma vida de conhecimento das Escrituras. É importante a gente ler a palavra todos os dias, mas mais importante ainda é a gente se aprofundar nos nossos estudos bíblicos. Porque quando nós lemos, a gente acaba esquecendo. Mas quando a gente se aprofunda no estudo e procura compreender realmente que o autor, inspirado ali por Deus, está trazendo à tona, aquilo fica no nosso coração e, de fato, a gente tem que viver uma vida, não como no início da guerra, como eu citei, estavam vivendo, que achava que não estava em guerra, estava tudo normal, podia brincar com o seu inimigo. E a gente acaba fazendo isso. A gente, de fato, tem que anotar no caderno nossos pecados, aquilo que realmente a gente faz que é contra a vontade de Deus e eliminá-los, montar estratégias conforme as Escrituras nos ensinam para expurgar isso de fato nas nossas vidas e procurar viver uma vida de santidade. E isso é todo dia. É interessante observar que a Bíblia, e isso foi colocado, é muito importante, a Bíblia nos revela aonde nós caímos. E a gente tem uma surpresa muito grande. Você vai olhar para Davi, um grande homem, segundo o coração de Deus, e ele foi fazer um censo, mas escondendo por trás do seu coração um desejo soberbo, um desejo de crer nas suas próprias forças. Deus tinha concedido muitas vitórias em batalhas para o seu servo Davi, mas quando ele pensou que agora ele estava vencendo pelo número dos seus soldados, o Senhor foi e o puniu com severas sanções, penas, dando a ele para escolher o flagelo da ira de Deus sobre a sua casa, sobre toda a nação, e toda a nação acaba sofrendo pelas consequências de um desejo soberbo. Pastor, mas só uma besteirinha, só um censo, uma contagem. Foi fazer uma pesquisa do IBGE de Israel. Não é? E o que foi que aconteceu? O que isso nos prova? Deus não tolera o pecado. Ao mesmo tempo, Ele nos dá as armas para vencê-lo. Pode falar, meu presbítero. A palavra de Deus nos diz, pastor, tomai a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau. E quando está falando de armadura, de armas, são as armas espirituais, conforme está lá em Efésios 6, do verso 10 a 17, né? Que eu não vou ler. Sim. Então, as armaduras a serem usadas são as armaduras espirituais, não é? A armadura de Deus. Capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do evangelho da paz, a espada do Espírito. E a palavra. Então, nós devemos nos armar. Essa luta, ela é contínua em nosso viver para alcançarmos a santificação. E, finalmente, ele nos fala aqui também sobre empenhar ou investir, gastar a nossa vida em prol de fazermos a vontade dele, não a nossa. Qual é o resultado disso? Santificação. Veja, no verso 2 ele diz: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Verso 3, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, essa palavra que é interessante, né? Borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens vivam no espírito, segundo Deus. A mensagem aqui, em resumo, está no seguinte sentido: Pedro está olhando para aquele povo que está sendo perseguido, que está sendo ultrajado, está dizendo para eles: olha, vocês querem voltar para isso, para agora viver em paz, sem perseguição, sem ameaça? O tempo que resta para vocês, a partir do momento que vocês nasceram de novo,
é para ser empenhado para Ele, para a vontade dEle. Esqueçam o que vocês faziam antes. Coisas terríveis, idolatrias, bebedices, glutonarias, borracheiras, né? Que é algazarras aqui no contexto imoral. Tudo isso ficou para trás. Ele tá usando a expressão aqui do novo nascimento. A partir de agora, vocês já gastaram muito tempo. Ele está falando de alguém aqui que viveu uma vida, ou uma boa parte dela, para atender a vontade do mundo. Ele está dizendo agora que vocês estão sofrendo, estão pensando em voltar, não façam isso. Santifiquem-se para, no tempo que vos resta, vocês vivam para a glória do nome daquele que tem o poder para julgar vivos e mortos e também não os terá como inocentes, agora que vocês conhecem o Evangelho. Empenhem-se, invistam o tempo de vocês. Meus irmãos, existem classes diferentes, histórias diferentes de conversão de qualquer pessoa. E de uma maneira muito simbólica, e temos acompanhado isso de maneira muito próxima da realidade de cada irmão, de cada irmã, aqueles que passaram por um passado de vícios, um passado entregue mesmo às paixões da carne, quando são resgatados por Cristo, eles criam genuinamente, aqueles que realmente se converteram, uma aversão completa àquelas práticas, de forma que aquilo fica marcado no seu coração para agora empenharem-se em viver uma vida diferente. Ainda com luta? Sim. Ainda com fragilidades e fraquezas? Com certeza. Muitas tentações? Sim. Mas agora focados no que eles querem fazer. Eu quero viver para cumprir a vontade de Deus. Essa realidade nem sempre é uma verdade na vida de quem foi nascido e criado no Evangelho. Mas em algum momento ali se percebe também, como um dia eu percebi, e quem sabe você também, que não dá mais para viver de faz de conta, que o Espírito te coloca numa posição de compra, de autoridade sobre a tua vida, e que não dá mais para voltar para trás, por mais que você tenha sido criado no ambiente dos valores do Senhor. Todos nós passamos por esse processo de conversão. O que Pedro está dizendo aqui é que a gente tem que empenhar os dias que nos restam, e é o pouco que nos resta. Essa vida aqui, meus irmãos, é uma dízima, quase nada comparado ao que nós ainda vamos viver pela eternidade. Mas parece, como ateus práticos, que muitos de nós têm vivido aqui nessa terra como se fosse tudo que nos resta. Aquela fatídica frase, né, e herética, diga-se de passagem: viva hoje como se não houvesse amanhã. Mas há o amanhã, há a eternidade. Feliz para aqueles que foram comprados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E infeliz de condenação e juízo para aqueles que, incrédulos, desobedeceram e viveram em rejeição aos mandamentos do Senhor. Há o amanhã. Você não pode viver hoje como se não houvesse amanhã, porque há o amanhã. E Pedro está dizendo aqui: vocês vão sofrer agora, mas vivam e esforcem-se para gastar a vida em prol de fazer a vontade dele. Porque quando você faz a vontade dele é boa, perfeita e excelente, agradável para nós. A sua vontade decorre do caráter de quem ele é, isto é, santo, justo e reto. Nós lemos hoje na leitura continuada o Salmo 1. Nossa vida não deve ser gastada, como acompanhamos aí na leitura continuada, na roda dos escarnecedores. Nossa vida não deve ser gastada e empenhada entre aqueles que zombam do Senhor. Nossa vida deve ser gastada e empenhada no meio daqueles que estão plantados junto aos ribeiros de águas. Árvores frutíferas que dão muitos frutos, os justos, aqueles selados pelo Senhor, que enfrentam os rebentos da água batendo, mas não são capazes de ferir as suas raízes, porque estão bem afirmados, pois são escolhidos pelo Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, compreender que o nosso tempo deve ser investido para a santificação. Todos os prazeres desse mundo são momentâneos. As amizades que você pode perder aqui, tenha certeza, não vão te custar tanto quanto vão te custar desobedecer a palavra de Deus e viver distante da sua aliança. O Senhor tem coisas deliciosas, maravilhosas, ricas para aqueles que têm buscado a santificação e com eles sendo também aperfeiçoados.
Pedro aqui é visto como um pastor carinhoso, que encoraja as suas ovelhas à santificação, argumentando aos seus leitores que eles já tiveram tempo antes de suas conversões para viverem para si próprios, para imoralidade, bebedeira, orgias sexuais, farras, idolatrias, devassidão. Mas agora, no tempo que lhes resta, devem eles viver em santidade, e não porque isso é um dever, um compromisso, embora seja, mas porque é o melhor para eles. É o que vai trazer excelência para a vida deles, é o que vai trazer paz para os seus corações. E não diante dos não crentes que estranham essa mudança na vida deles. Ele menciona isso aqui no verso 4, porque o prazer deles é difamar os crentes que deixaram de praticar a devassidão. Eu tenho relatos aqui de irmãos aqui dessa igreja, que ao abandonarem as bebedeiras, abandonarem as festas, as farras, recebem zombarias, e às vezes até de parentes. Agora você virou crente, agora não pode mais tomar um copo de cerveja, agora não pode mais ir tomar um tira-gosto e ficar aí em zombaria. Não, eu posso, mas eu não quero mais. Eu não quero, porque agora eu tenho outros desejos no meu coração. O Senhor tem movido meus passos para outros caminhos, e eu me alegro nisso. Segundo lugar, meus irmãos, nos versos de número 7 até o verso número 11, essa palavra que tem saído de moda, mas que é tão relevante. Pedro aqui nos fala sobre cumprimento de deveres. Como nós podemos, então, alcançar essa santificação, alcançar superação dos sofrimentos da vida cristã de forma prática? E ele vai no âmago da praticidade da santidade. A santidade, meu irmão, não é só uma doutrina, não é só na parte teológica, não pode conquistar só a nossa mente, também compra os nossos atos, as nossas condutas, nossos pensamentos, molda quem nós passaremos a ser agora em Cristo e cheios do seu Espírito. Os crentes da igreja primitiva viviam na expectativa da volta iminente de Cristo. Existe um nome na teologia bíblica para isso, chama-se parousia. A parousia era esse sentimento, como borbulhante, é um sentimento ali inquietante. A qualquer momento meu Senhor vai voltar. Eu preciso ser encontrado bom, servo fiel, aprovado, santo. Com essa expectativa da volta de Cristo, que nós não devemos perder, nós precisamos vigiar quanto ao cumprimento, segundo ele nos coloca aqui, nos versos 7 a 11, de 4 deveres. Primeiro, nós devemos orar. Alguém falou aqui do exercício espiritual da oração. A oração é um dever indispensável do crente. Deixar de orar, inclusive, é pecado. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. A oração deve vir acompanhada de sobriedade e domínio próprio. Ao sermos preparados, forjados para uma vida de oração, nós passamos a viver para o que Ele quer de nós e não o que nós queremos que Ele nos dê. Augusto Nicodemos, ele diz que nós não oramos para que Deus saiba o que nós queremos ou precisamos. Nós oramos para que o seu Espírito quebrante nosso coração, para que nós entendamos o que Ele quer de nós. A oração é um exercício poderoso, é um exercício espiritual fundamental na caminhada para a santificação, para sermos encontrados retos diante da presença do Senhor. A oração tira do nosso coração as amarguras. A oração coloca no nosso coração o desejo do perdão. A oração prepara em nós um espírito humilde, tira de nós a soberba, nos traz compaixão pelos que caem e também doçura para o tratamento daqueles que estão ao nosso redor. A oração gera em nós um espírito submisso ao Senhor. E é por isso que orar é a primeira conduta prática que Pedro menciona aqui para o enfrentamento das nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, para cumprirmos a vontade de Deus. No verso 7 ele diz: ora, esse ora aqui não é ora. Não, é hora de ore. Ore, faça orações. Ora. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. As nossas orações precisam estar em dia. Não podemos, meus irmãos, ser encontrados negligentes quanto à oração, de forma que sem ela
você vai ser tentado muitas e muitas vezes a achar que a sua vontade é a vontade de Deus. Como eu lido com isso? Gente que procura pastor, eu recebi uma proposta aqui, disso e daquilo, e eu acho que é a vontade de Deus. Meu irmão, e você colocou isso em oração? Não, ainda não orei. Então como é que você sabe que é a vontade de Deus? Como é que você sabe que é a vontade de Deus? Nós sabemos a vontade de Deus tendo contato com Ele, intimidade com Ele, isto é, trazendo ao seu conhecimento, entre aspas, porque Ele já sabe das palavras antes que nos cheguem à boca, os nossos anseios, as nossas lutas, e ouvindo o seu Espírito falar no nosso coração através da palavra. Orar é precisamente, meus irmãos, um dos principais fundamentos da nossa santificação. Quem não ora não tem forças necessárias e suficientes para vencer o pecado, para essa guerra que vimos no ponto anterior. Segunda atitude aqui para o cumprimento de um dever de santificação, amar. No verso 8 é dito: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ele não fala aqui de um amor simpático, um amor gracioso, que gracinha, um amor de crente. Amor intenso. É amor acima das circunstâncias. Ele ordena aqui, Pedro, o mandamento do amor, aquele que está acima de tudo. O amor deve ser intenso ou profundo, como ele nos diz aqui. Isso é, exige esforço total, como um atleta que se dedica para alcançar o alvo. Não pode ser esquecido, tem que estar sempre como um foco. Preciso corrigir meu irmão, mas o amor está em primeiro lugar. Eu preciso estender caridosamente um auxílio a alguém. Faça com amor, porque o amor está como um foco, ele não é perdido. Ele está no alvo da tua corrida e da sua trajetória. Eu preciso me esforçar para terminar um projeto. Faça-o com amor. Para quem ele será desenvolvido e principalmente para a glória do nome de Deus. O amor precisa ser intenso. Pedro diz aqui também que esse amor deve ser mútuo. O alto amor, ele não é bíblico. O alto amor, ele não é um pensamento cristão. O alto amor, ele é egoísmo. Entretanto, o amor ao próximo é o altruísmo. O amor deve ser mútuo. Ele não é obrigação de alguns, mas é um mandamento para todos. Não é para parte da igreja, é para toda a igreja. Amarmos uns aos outros. Foi o novo mandamento dado por Cristo aos seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Também esse amor deve se manifestar principalmente pelo perdão, porque o ódio excita contendas, mas o amor cobre transgressões, como está lá em Provérbios 10, 12, Tiago 5, 20. Quem ama não divulga o pecado dos outros. Quem ama trata, cuida, cura com perdão. O perdão é, em Cristo, a maior manifestação do seu amor por nós. Pastor, mas Deus já sabia que Adão ia pecar, ia comer? Sim. Alguém tem dúvida disso? Ele já sabia, óbvio. E então ele queria que fosse assim? Sim. Pastor, mas como assim ele queria que o homem pecasse? Sem o pecado, nós jamais conheceríamos a expressão máxima do amor de Deus e o seu perdão para nós em Cristo Jesus. Agora, o porquê disso tudo, também nós já sabemos, é para a glória do seu nome. Deus pretendeu sempre desde o princípio, jamais sendo pego de surpresa, que nós conhecêssemos o seu amor através do perdão que há em Cristo Jesus, para a glória do seu nome, sendo ele Deus perdoador, infinito em graça e misericórdia. Quem ama concorre para a sua santificação. Terceiro dever, ser hospitaleiros. Verso 9, ele vai nos dizer: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade é um dom do Espírito Santo, ordenado na Bíblia para todos os crentes. É exigida principalmente, como vemos, para os líderes. Olha só, lá em 1 Timóteo 3,2 e Tito 1, 7, 8,
quando ele fala dos deveres dos bispos, também dos presbíteros e dos diáconos, fala ele da hospitalidade. Eu ministrava ontem de manhã um curso para oficiais, para a Igreja Presbiteriana de Vila Rubens, lá em Itajubá, em Minas Gerais, remotamente, a convite do nosso amigo reverendo Tony, e estava aqui na igreja, no gabinete, na live, e falando para os irmãos lá que estavam presenciais na igreja em Minas. E deu até para sentir um cheirinho de pão de queijo lá pela transmissão, né? E aí a gente falava sobre esses requisitos para ser um oficial na igreja presbiteriana. Requisitos, primeiro, que não são da igreja presbiteriana, são requisitos bíblicos. E um deles é este. Eu falei para eles, meus irmãos, não pode alguém desejar, almejar ser um líder na igreja e ele detesta receber as pessoas na casa dele. Ou só recebe quando obrigado. Um líder na igreja do Senhor precisa necessariamente ser alguém hospitaleiro, que obviamente, com equilíbrio, não é alguém que vai aceitar inconveniências. Isso aí precisa ser dito também. Não é também deixar, tá aqui, ó, a chave da minha casa para todo mundo aqui, vá lá quando você quiser, abra lá quando eu estiver dormindo. Não, não é isso. Mas a hospitalidade é a alegria que, nos momentos oportunos, o servo do Senhor tem de receber a igreja na sua casa. E isso de maneira generosa, de maneira genuína. A hospitalidade, mas ela não é uma ordenança apenas para os líderes. É um dever de todo crente, deve ser praticada mutuamente e, como Pedro diz aqui, sem murmuração. Veja, quando você tem hospitalidade, você está também se santificando, porque o primeiro hospitaleiro, por excelência, é Cristo, que nos coloca na sua mesa, como vimos lá no ponto de pregação essa terça-feira, que passou, na parábola das bodas, né, da grande ceia. O Senhor, ele é hospitaleiro por natureza. Ele chama o seu povo para a sua casa. Ele os faz sentar nos melhores lugares. Ele os coloca em posição de honra a partir da obra do seu Filho, que nos compra com o seu sangue. E, finalmente, como último dever, devemos servir essencialmente uns aos outros, como nos diz o verso 10 e 11. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A vida na igreja é uma vida de serviço uns aos outros. Essa palavra diaconai, não é? Ou então aqui no serviço, no grego diakonontes, que são derivações, vai nos mostrar um ato essencial de diaconia, ou seja, de serviço na obra do Senhor. Todo crente é um diácono por excelência, embora haja um ofício na igreja do Senhor chamado o diaconato, o diácono, que é um oficial da igreja, da nossa denominação, e biblicamente respaldado também por Atos 6, quando os apóstolos, entendendo da necessidade de se afadigarem na palavra e na consagração pessoal, instituem os chamados 7 de Jerusalém, ou os diáconos, ali dentre os dois mais lembrados, Estevão e Filipe. Então, mas tem outros também, com nomes bonitos, inclusive, para você colocar no seu filho, de repente, Prócoro, Nicanor, são nomes bonitos, não é? O César já me confessou aqui que se ele tiver um outro filho com a Larissa, e vai ter certamente, eles querem colocar esse nome, né? Bonito, né, meu irmão? Não, Larissa, o que você achou, Larissa? Larissa achou legal, Nicanor. Pensa só, Larissa, isso é bacana. E chamar assim, vem cá, Esdras, vem Jonas, Nicanor. Rapaz, isso é bom. Serviço, queridos. O diácono, por excelência, ele é um servo. Mas todo crente é um servo também. Então, a vida na igreja é uma vida de serviço. Segundo, cada cristão foi capacitado com dons para esse serviço. Não há nenhum crente que não tenha nenhum dom, como também não há nenhum crente que tenha todos. Porque o Espírito capacita a igreja com dons para o serviço da sua obra. Terceiro, cada crente é um mordomo, ele é chamado aqui despenseiro, ou seja, nós não somos donos de nada. Nós somos servos e tudo que exercemos na igreja do Senhor, enquanto líderes ou enquanto crentes,
servos uns dos outros, é para cuidar daquilo que ele nos confiou, que é a sua igreja. A igreja pertence a ele, a igreja é dele, é propriedade do Senhor. Portanto, nós não somos aqui donos da igreja, nós não estamos servindo aqui para auferir lucros, mas para agradar a ele e vivermos segundo a sua vontade, que é o tema da nossa lição de hoje. A graça de Deus é multiforme, por isso os dons são múltiplos nas nossas vidas para nos capacitar para servi-lo. Ele não nos dá dons para que você fique em casa desperdiçando seu tempo ou então em outros lugares sem empenhar o que ele tem te dado de inteligência, de tempo, de habilidades na sua obra. Você não foi chamado para lustrar banco de igreja, você foi chamado para servir. A distinção entre esses dons para o serviço é funcional. Pedro aqui classifica como dons de comunicação, que é pregação e ensino, e que devem ser exercidos de acordo com a palavra de Deus. E há também dons de serviço, contribuição, misericórdia, que devem ser realizados na força que Deus supre. Veja, ele diz-nos aqui no verso 11, se alguém fala, aqui é prega, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com a vontade de Deus. Olha só como até o serviço que nós empenhamos tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Dom de ensino não é o máximo na igreja. Há muita importância também em quem não está sendo visto. Em quem não canta, não prega, mas limpa. Em quem não canta, não prega e nem limpa, mas visita. Em quem não canta, não prega, não visita, não limpa, mas ora. Em quem não prega, não ora, não limpa, não visita, não ora. Se não ora já tem problema, né? Mas não tem esse serviço como a marca da sua vida, mas contribui. O dom da liberalidade. Todos esses são dados pelo Espírito a cada um de nós e todos nós somos investidos do dever de servi-lo. E com que objetivo? O objetivo final do serviço é a glória de Deus. Nós o servimos para glorificá-lo. E, em último lugar, meus irmãos, para cumprir a vontade de Deus, precisamos entender que o cumprimento da sua vontade envolve sofrimento. Vou voltar lá para a retirada das células mortas, da pele queimada, da pele lesada por alguma ferida. Esse processo é doloroso, é sofrimento. Você vai tirar um ponto de uma ferida que está cicatrizando, dói, não é? Quem já fez cirurgia aí sabe do que eu estou falando. Né, minha doutora Aline? É doloroso. Doutora Aline, fisioterapeuta. São processos que são necessários para a recuperação. De recuperação de atrofias, de recuperação de lesões e assim sucessivamente. Nos versos de 12 a 19, Pedro está falando para essa igreja, dizendo assim, como quem já entendeu, tá? Eu já entendi que tem que ser santo. Eu já entendi que eu preciso me armar para lutar como Cristo, meu referencial. E eu tenho deveres práticos para atingir esse objetivo, mas isso não vai ser fácil. Ele está dizendo assim, façam isto, é o certo, e ainda que vocês entendam, não esqueçam que vai gerar em vocês sofrimento. Pedro fala de um fogo ardente, ou da perseguição que os cristãos estavam sofrendo por parte de Roma. Seu objetivo era consolá-los, ensinando-os 4 atitudes. Primeiro, ele diz a eles, esperem o sofrimento. Se a gente entra na fé cristã entendendo o que ela significa, a gente tem uma possibilidade muito menor de se surpreender. Ah, pastor, mas eu não sabia que era tão difícil. Sabia, se você olha para a palavra, você sabe. Pedro está querendo aqui adverti-los antecipadamente, previamente, embora ele já estivesse enfrentando lutas. Amados, verso 12, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Gente, o que eu vejo de crente se surpreendendo? Pastor, que absurdo, Netflix fez uma campanha contra a Bíblia. Que absurdo, pastor, eu vi um político defendendo que as igrejas são um problema para a sociedade. Que absurdo, pastor, o que está acontecendo no mundo. Amados, não estranheis. Quem conhece a palavra de Deus,
Quem conhece as promessas de Deus não pode se surpreender com o estado em que o mundo se encontra. Pelo contrário, tranquilamente sabe e tem essa convicção que a tendência é que piore. E que nem por isso nós deixamos de crer com a esperança de que Ele pode nos usar para transformar a sociedade. E embora isso seja uma realidade, nós temos visto o cerco se fechar cada vez mais no mundo inteiro. Não estou falando de Brasil necessariamente, porque a indiferença reinante na sociedade hoje tem sido o grande inimigo da igreja. Pois, como Faraó prometeu inicialmente para Moisés e Arão, ou sugeriu, propôs a Moisés e Arão, quando foram a mando de Deus rogar a libertação do povo do Egito, povo hebreu do cativeiro do Egito. Então ele diz, não, faz o seguinte, vai no deserto, uma vez por ano lá, oferece, depois volta para cá, para que se não sair. Fica lá e fica aqui. Esse dualismo é o que está matando a igreja em todo o planeta. Porque Cristo não divide a sua glória com outrem. Isaías 55. Não se pode servir a dois senhores, mas esse ensinamento secularista que coloca que você pode servir a Deus e também servir ao dinheiro, que você pode servir a Deus e também servir ao presente século, que você pode servir a Deus e as doutrinas secularistas, humanistas, antropocêntricas, é o que tira o nosso compromisso. E tudo que Satanás quer, ele não quer que você saia da igreja. Satanás não quer que você saia da igreja. Ele quer que você fique aqui, vivendo como se estivesse lá fora. Não estranhem o fogo ardente. A provação vai surgir para aqueles que vivem uma vida comprometida com o Senhor. Se você está tirando a carne morta, vai doer. Não tem jeito. E não é para trazer espanto. Não é para trazer surpresa. Ah, pastor, eu não aguento. Por que me perseguem tanto? Minha família não me reconhece. No trabalho dizem que eu sou radical, que eu sou muito santinho. Você é um servo do Senhor. Você vai ser perseguido. Você vai ser difamado. Não estranheis. Ele está dizendo aqui para a gente que está tendo a sua porta arrombada. Gente que está sendo preso. Gente que está sendo ameaçado de morte pelo Império Romano no primeiro século. Dizendo assim, não estranhe. Se alegrem com isso. Esperem o sofrimento. Não se surpreendam. Segundo, alegrem-se nele, que foi o que eu acabei de dizer. Versos 13 e 14. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Esse homem que está falando aqui, gente, ele não está dentro de um gabinete, regindo uma carta com pena, com proteção de guardas e soldados da igreja cristã, que não existia isso, e falando de uma coisa hipócrita para esses irmãos. Este homem que escreve essa carta foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. É vida, é verdade. É defesa genuína de encorajar a igreja para o que estava por vir. Ele está dizendo para eles, se alegrem com isso. Existiam cantos, o livro Mártires do Coliseu. Recomendo a leitura para vocês, não me lembro agora o autor, mas ele nos traz histórias impactantes de cristãos do primeiro século, do segundo e até o terceiro século, quando foram duramente perseguidos, muitos deles feitos de luminárias para os jardins romanos, outros destroçados na boca de feras, nas arenas. Nada perto do que a intriguinha do seu amigo do trabalho ou do seu parente que não aceita a tua fé. Isso é nada. Pedro está dizendo aqui para eles que isso deve ser motivo de alegria. E nesses livros, da história, da tradição da igreja, nós vemos que existiam hinos. Veja só, existiam hinos, cânticos, que os primeiros cristãos que se reuniam escondidos em catacumbas, em cemitérios, em calabouços, existiam hinos, competições internas entre eles, sobre quem seria o próximo a morrer na arena.
E sabe por quê? Porque eles tinham o desejo de morrer pelo evangelho. Era uma grande alegria para eles serem mortos defendendo a sua fé. E com esta alegria, cantando cânticos nas arenas, enquanto os leões os destroçavam, muitos soldados se convertiam. Muitos dos sádicos que estavam nas arenas aplaudindo a morte, o sangue e a selvageria realizada contra o povo de Deus, chegavam à fé, porque olhavam, não é possível que seja uma mentira, não é possível que esse povo esteja morrendo por causa de nada, pois estão cantando, estão glorificando, enquanto os leões tiram cada parte do seu corpo e alegres, contentes e satisfeitos, porque o seu Senhor está os chamando à sua presença. Você tem competido com as pessoas hoje, saber quem tem sofrido mais pelo evangelho? Alegrem-se no sofrimento. 3, avaliem o sofrimento. O sofrimento tem que ser medido. Verso 15 e 16 ele diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Pastor, porque estão batendo, mas eu estou sofrendo muito por causa do evangelho. É, meu irmão? Me diga qual é o sofrimento por causa do evangelho que você está sofrendo. É porque o meu nome foi colocado no Serasa, porque eu fiz um monte de dívida e não paguei minhas contas. É, meu irmão, isso aí não é sofrimento por causa do evangelho, não. Tá? Não, pastor, é porque eu estou sofrendo muito por causa do evangelho. Por quê, meu irmão? Porque eu fui impiedoso, cruel, agi de maneira maledicente na minha família, e agora ninguém me convida mais para nada, ninguém quer mais a minha presença, ninguém encontra alegria em desfrutar da minha companhia. Não é por causa do evangelho que você está sofrendo, queridos. Avalie o sofrimento. Tem sofrimento que você mesmo gerou, tem tempestade que você mesmo criou e que não tem nada a ver com a sua fé. Sofrer por causa do evangelho tem que gerar para a gente alegria. Agora, por causa das consequências das nossas próprias decisões ruins, deve gerar em nós avaliação para corrigirmos isso e vivermos de maneira digna diante do Senhor. 4ª e última atitude: entreguem-se a Deus. No verso 19 diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Encomendem a sua alma, deixa Ele cuidar da tua vida. Para de querer lutar. Descansa no Senhor, entrega a tua vida a Ele. Quem deve encomendar? Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, o crente que sofre por ser crente, que sofre pela sua fé, deve encomendar. O que deve encomendar? A sua alma. Os ganhos materiais desse mundo não adiantam nada se a pessoa perde a sua alma. Que adiantará um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que está lá em Lucas 9:25. No sofrimento devemos olhar para a proteção do que realmente importa. Esse corpo passará, mas a nossa alma deve ser encomendada ao Senhor. A quem encomendar? A igreja? Ao pastor? A teologia? Você deve encomendar ao Criador. Toda pessoa que morre volta ao pó. Seu espírito, entretanto, volta para Deus, o Criador, como Eclesiastes 12:7 nos ensina. Ele é quem supre todas as nossas necessidades. E como encomendar? O verso 19 nos diz: na prática do bem. O cristão sofre por obediência, pela prática da palavra de Deus. Não devemos nos cansar de fazer o bem, como está lá em 2 Tessalonicenses 3:13. Resumindo, meus irmãos, esses ensinamentos de hoje, nós aprendemos que sofrer como cristão é um privilégio que deve ser respeitado e valorizado. Sofra pacientemente, entregue-se a Deus na prática do bem. Uma frase para encerrarmos, ela nos diz, nos dizeres de R.C. Sproul: o pecado é insistir em fazer a nossa própria vontade. A santidade é render-se à vontade de Deus, ainda que custe tudo o que temos. Viva segundo a vontade de Deus, para ser santo, para ser digno diante da sua presença. Na próxima semana,
nós vamos encerrar essa primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 14, com alguns conselhos pastorais que ele nos traz, e já é a nossa lição de número 10. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé para encerrarmos a nossa EBD de hoje, cantando um hino com o nosso grupo de louvor. Em seguida, a nossa irmã